Tem uma história também que eu achei interessante que você contou, era de uma macumba no Tafarel e nos jogadores do Inter na final do Campeonato Brasileiro de 88. É, Energias é, negativas poderiam ter ajudado o Bahia a ser campeão, é verdade? e é verdade, não sei se na época, assim, ó, tinha um bruxo, não sei se era Louro o nome dele, ó, quê? E ele fez os bonecos, o meu boneco do Tafarel, de vários atletas nossos, e ele espetava ali durante o jogo, né, os bonecos. E maior, nós fizemos o primeiro jogo na Bahia. Quando nós chegamos na Bahia, e nós fomos para o hotel, né, eu e o Tafarel, nós estávamos no mesmo quarto, dividíamos o mesmo quarto naquela época. E o Tafarel chegou no quarto e encontrou uma macumba em cima da cama. E ele tocou naquela macumba e jogou no vaso sanitário. Só que depois disso, Douglas, ele ficou se questionando. Pô, será, Luiz, que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Não sei. E ficou com aquilo na cabeça, né? E o Tafarel sempre foi um goleiro muito seguro e fazia sempre a defesa em um tempo só. Dificilmente ele dava rebote. E nesse jogo com o Bahia, lá em Salvador, ele acabou dando rebote e o Bobô fez o gol. Então, assim, isso aí é uma coisa que ele ficou com aquilo na cabeça, a questão da macumba, né? Mas se a macumba fosse tão boa, o futebol baiano seria campeão direto, né? E não é também assim, e não é contra o estado da Bahia, porque tem outros estados que tem muito mais macumba que na Bahia, né? Então, infelizmente, naquela época aconteceu isso, sim, esse episódio. E no jogo de volta, esse bruxo usava muito nossos bonecos, espetando o boneco o tempo todo. Esse era um bruxo que podia jogar, né? Para tentar dar uma revidada, né? Esse bruxo, se a gente pega ele, nós íamos espetar ele de tudo que era jeito, mas com espeto de churrasco, né? Não, e tanto que assim, o Tafarel depois foi campeão com a seleção brasileira, é um grande nome, talvez o maior goleiro da história do Brasil, né? Também acho que você tendo fé em Deus, isso aí é fichinha. Sempre tem muita oração, né? Porque eu assim, Mickey, eu sei que energias negativas existem. Eu acho que isso aí pode ser que tenha ajudado. Vou dizer que eu acredito. Sim. Mas não é, na época não era nascido, não acompanhei o caso na época, mas você tendo uma fé em Deus, sendo religioso, sendo sempre rezando, orando, quem é protestante, eu acho que isso não afeta, não. Pode afetar um Douglas, momento, mas depois Deus ajuda. Douglas, era assim, ó, naquela época era muito comum os clubes contratarem pai de santo, né, usarem muito essa questão da macumba, como se fosse, né, como se fosse ganhar os jogos. Isso é mentira, né? Porque assim, o que vale para mim é Deus. Acreditar em Deus, ter fé, né? Isso é o mais importante. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho na minha vida pessoal, profissional, minha família, né? Sou muito grato a Deus e sou muito temente a Deus. Eu acho que isso é a maior coisa que nós temos que carregar na nossa vida. É seguir os caminhos do Senhor, né? Sermos exemplos como cidadão, como homem, né? Que a gente possa deixar coisas boas, principalmente para outras gerações.